Livro Sinais dos Tempos. A Meditação 9 de janeiro. Examinai as Escrituras. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. O erro de todo o caráter é agora exaltado como verdade, e é nosso dever examinar fervorosamente a palavra sagrada para que possamos saber o que é a verdade e sermos capazes de apresentá-la como inteligência a outros. Seremos chamados a expor as razões da nossa fé. Todos os que não pesquisam as Escrituras com seriedade, nem submetem todo desejo e propósito de vida a esse texto infalível. Todos os que não buscam a Deus em oração pelo conhecimento da sua vontade, certamente se desviarão do caminho certo e cairão no engano de Satanás. Preciosa é a palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são as palavras de Cristo. Essas palavras de inspiração, se forem cuidadosas e fervorosamente estudadas e obedecidas de maneira prática, suprirão totalmente você com todas as boas obras. Aqueles a quem Deus tornou seus mordomos devem examinar as Escrituras com zelo para que possam comunicar as verdades a outros, conduzindo-os ao caminho que foi traçado para os resgatados do Senhor. Por preceito e exemplo, devemos ensinar a outros que, pela graça de Cristo, eles podem ser obedientes a todos os mandamentos de Deus e ser revestidos pela justiça de Cristo. Aqueles que estudam as Escrituras e mais fervorosamente procuram entendê-las, revelarão a santificação do Espírito por meio da fé na verdade, pois tomam no próprio coração a verdade e até aquela fé coopera por amor e purifica a alma. Todos os seus tendões e músculos espirituais são nutridos pelo pão da vida que comem. Pesquise para descobrir o que é verdade. Deus nos deu uma prova pela qual podemos provar a doutrina, a lei e o testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Pesquise as Escrituras diligentemente, com fervor, de modo incansável, para descobrir o que Deus revelou a você sobre deveres, trabalho, responsabilidades e futuro, a fim de que você não cometa nenhum erro ao buscar a vida eterna. Você pode, ao pesquisar as Escrituras, conhecer a mente e a vontade de Deus. Obedeça de coração. Cristo está cheio de misericórdia, ternura para com todos os que se arrependam. Ele perdoará o transgressor. Cristo aplicou-se diligentemente ao estudo das Escrituras, pois ele sabia que nelas havia preciosas instruções para todos os que se consideram como conselheira. Ele era fiel no cumprimento dos deveres domésticos e às primeiras horas de manhã, em vez de o encontrarem deitado, frequentemente o achavam no lugar retirado, meditando e pesquisando as Escrituras em oração. Cada profecia a respeito da obra e mediação divinas lhe era familiar, especialmente aqueles que se referiam à própria humilhação, expiação e intercessão. A meditação desde janeiro. Preciso reverenciar a Deus e a palavra. Deus deve ser um extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Salmos 89:7. Ensinem os filhos a respeito de Jesus Cristo. Em tom de reverência, incorpore esse precioso nome a todas as lições. Ensinem-nos a amarem a Deus, a sentir medo de ofendê-lo. Você recebeu a ordem não apenas para educar,
mas para preparar os filhos. Especialmente, ensina-nos a reverenciar a casa da adoração, para que não haja cochichos, nem leviandade, nem futilidade, nem desatenção descuidada, nem saídas barulhentas durante o serviço. É doloroso ver o pouco respeito que as crianças são ensinadas a ter pela casa de Deus. Ele deu instruções a seu povo para que fosse ensinada grande reverência pelo serviço religioso. Deve ser um estudo para os pais tornar a reunião social do mais alto interesse para os filhos, a fim de que recebam as devidas impressões quanto ao que constitui um caráter cristão. Os anjos se prostram diante desse trono com o rosto coberto, mas os homens, manchados pelo pecado, entram descuidadamente perante a presença divina. Lembremos-nos de que os santos anjos se aproximam do trono de Deus em reverência e santo temor. É porque os homens não conhecem a Deus nem a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, que tomam atitudes impróprias e pronunciam palavras impróprias nos pedidos que apresentam. Em vez de irem contritos à presença de Deus, os homens comparecem com irreverência no círculo familiar e no culto público. O que pode impedir o crime? O que impede a desgraça, a que está sobre todas as nações? Esse mal poderia ter sido evitado se as gerações anteriores tivessem sido ensinadas a temer, amar e reverenciar a Deus. Vamos agora fazer o que podemos individualmente para realizar essas mudanças. A palavra de Deus deixou instruções explícitas quanto a isso. Não devemos ser enganados de forma alguma. Sem manipular a palavra de Deus de forma enganosa, devemos permitir que a cruz de Cristo ocupe lugar de destaque em todo o nosso ensino. Não devemos ser enganados de forma alguma. Sem manipular a palavra de Deus de forma enganosa, devemos permitir que a cruz de Cristo ocupe lugar de destaque em todo o nosso ensino. Não devemos esconder o Evangelho ou cobrir a cruz de Cristo com rosas ornamentais e assim tornar a pregação sem efeito. Ninguém, quem estuda a palavra de Deus e põe em prática os ensinamentos dela, perderá o caminho. Pelo amor de Deus, pelo temor de Deus, pela reverência e honra que sentimos pelo autor da verdade e justiça, somos instruídos, admoestados e advertidos. Se cumpriremos a vontade de Deus, conheceremos a doutrina. Veremos a verdade em sagrada beleza. Devemos aceitá-la com reverência e santo temor, e então podemos apresentar o que sabemos ser verdade aos outros. Não deve haver sentimento de superioridade ou exaltação própria nessa obra solene. A alma que ama a Deus e a sua obra será tão honesta quanto o dia. Amém. Meus amados irmãos, eis aqui concluímos a nossa meditação para hoje. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos atender a sua palavra de todo o coração. Que essa seja a nossa oração e nosso desejo nessa manhã. Amém? Amém. Até amanhã, se Deus o quiser.